Rafael Cohen, muito obrigado por esse bate-papo, por estar aqui com a gente. E você é uma das pessoas que eu mais queria conversar, porque faz tempo que eu te conheço e faz tempo que você deu uma grande guinada na tua carreira profissional. É verdade. Fala pra nós o que você faz. Bom, Elton, primeiro agradecer a oportunidade, é que uma amizade de muito tempo aí, mas a gente não tá tendo tanto convívio, mas se respeita, se acompanha a uma certa distância e fico feliz que o meu trabalho tenha sido, né, de alguma forma visto por ti, Reconhecido, né, com certeza. E tal. Mas, cara, uma guinada bem importante, eu advogado, militando, escritório de advocacia empresarial, e simplesmente me apaixonei por jogar pôquer. Se apaixonou perdidamente. Me apaixonei por jogar pôquer, começou como uma brincadeira entre os amigos, né, um passatempo, que foi tomando forma, foi ganhando volume, até que em 2010 eu resolvi vender o escritório, né? Vendi a minha sala comercial e meu escritório, repassei todos os meus clientes a um colega que já era meu parceiro, que administrou então aquele passivo, né, aqueles processos, e resolvi me atirar no mundo dos torneios de pôquer e viajar o mundo aí para desbravar, vamos assim dizer, né, esse esporte tão fascinante para mim. Isso na época tava bem no começo, né? Começo no Brasil, né? Começo no Brasil, Começo tá. no Brasil, né? Eu comecei a praticar pôquer em 2006, eu aprendi a jogar em 2006, até... a pessoa que me ensinou as regras do pôquer hoje está bastante em voga, um amigo querido, vou mandar um abraço para ele, o Fernando Conrado, que está com um blog hoje e está com um alcance muito grande hoje, falando sobre diversos assuntos, inclusive sobre política, sobre pandemia, sobre tudo que está em voga hoje. Deixar uma palhinha aqui para o meu amigo Fernando Conrado. Vamos chamar ele aqui um dia. Conrado me ensinou, né, ensinou a nossa turma de amigos na época, e a gente começou a praticar. Na época tinha um torneio regular em Porto Alegre, mas tudo era... não é que era underground, né? A gente não tinha esse cenário de ser proibido, mas não era regulamentado. Então existia, como existe até hoje, algum preconceito, mas o pôquer, de fato, no Brasil passou a ter uma regulamentação, passou a ser considerado esporte, a partir, né, da construção da CBTH, que é a Confederação Brasileira de Texas Hold'em, e do registro do pôquer como esporte no Ministério dos Esportes, que foi realizado no ano de 2011. Então, de 2011 para cá, o pôquer tem um novo, vamos dizer assim, um novo momento em que ele é reconhecido, em que ele é aceito, regulamentada. em que ele é uma atividade regulamentada. E aí daí surgem os clubes, os grandes circuitos, os campeonatos regionais, estaduais, municipais, campeonatos de nível nacional, campeonatos internacionais no Brasil. Então, hoje o Brasil, para que tu tenhas uma ideia, Elton, do quanto isso se desenvolveu, até a gente já está andando um pouquinho mais para frente, mas o Brasil hoje detém no BSOP Millions, se eu não me engano, o segundo maior evento de pôquer do mundo, só perdendo para o Campeonato Mundial, que é a WSOP em Las Vegas, nos Estados Unidos, né? Muito bom. E vamos falar de valores, então. Esse campeonato gira em quanto a premiação principal? Cara, hoje, por exemplo, nós já temos torneios no Brasil, que é o BSOP Millions, né, que é todo final de ano, né, todo final de ano tem esse grande evento. Se eu não me engano, no ano passado ele já foi 10 milhões de reais garantidos de premiação. Para o primeiro colocado não, ou para todos? 10 milhões é a premiação garantida, né? Note que esse prize pool garantido, como é que funciona, né, no poker, né? Essa é uma boa pergunta. As premiações garantidas, elas são a premiação geral do torneio garantida. Por exemplo, 100 mil reais garantido, eu preciso de quanto? Uma inscrição de R$1.000, eu preciso de 100 jogadores para atingir essa inscrição, né? Ou esse valor. Na verdade, como tem a comissão da organização do torneio, ou do site, se for online, então eu preciso ultrapassar ao ponto de que eu cubra a comissão. Então, vamos supor, num evento ao vivo, eu preciso atingir 120 mil, porque a comissão do jogo ao vivo é 20%. Então eu preciso tem toda atingir, a estrutura, eu preciso atingir 120 mil. Então, se eu tiver 120 ações, eu já atingi esse garantido. O que passar vai agregando os 20% para a organização e 80% desse valor residual vai para o prize pool, vai para o prêmio. Forma a premiação dos torneios, né? Essas premiações garantidas, elas não são presentes de ninguém.
Elas são uma expectativa do organizador do torneio de que aquele torneio tenha uma sedução tamanha de que ele vá ser superado. Essa é a intenção, né? Mas, claro, garantidos interessantes atraem os jogadores, né? Chama a atenção dos jogadores. Então, esse valor normalmente, estou falando de modalidade esportiva, né? De multi-table tournaments, normalmente esse valor arrecadado no prize pool principal, ou seja, todo esse dinheiro, ele vai ser dividido de que forma? De 10 a 15% dos participantes do torneio vão entrar na faixa de premiação, ou seja, vão recuperar o que investiram e já ter algum tipo de lucro, que às vezes é um pouquinho menor, às vezes é um pouquinho maior, vai depender de como a organização vai tratar essa faixa inicial e os degraus de premiação, Então, degraus de premiação que vão evoluindo. O big money, ou vamos dizer assim, o dinheiro gordo está nas 3 primeiras posições sempre, né? Tá lá na mesa final, lá no final do arco-íris, que a gente chama, né? O pote de ouro tá lá, nas 3 primeiras posições. Então, entre 10 a 15% dos participantes vai receber qualquer tipo de premiação, em média. Perfeito. Entre 10 e 15%. Exatamente isso. Entre 10, ou seja, é como se fosse dizer assim, olha, se você tiver entre os 15% melhores, pelo menos a tua inscrição você recupera. Perfeito. Vamos dizer assim. É exatamente isso. Se você for melhorando, você vai começar a ter algum resultado até chegar no top 3 lá. É exatamente no isso. top Tu 3, vai ganhar dinheiro jogando, né, praticando poker, se tu ficar nas posições principais lá, ficar top 3, né, a mesa final. Mas tem muitos torneios que é extremamente interessante e que tu já consegue, vamos dizer assim, uma certa sobrevivência, né, nessa questão de ganhos e perdas, de investimento, só ficando na faixa de premiação. Por exemplo, um torneio na tua cidade, um torneio ao vivo na tua cidade, que tu não tem custo de hotel, que tu pode daqui a pouco dividir um Uber com os amigos e ir no torneio. O teu custo é a alimentação e o tempo que tu está despendendo lá. Então, na verdade, se torna um custo barato e passa a ser atrativo. Então, normalmente, se tu entra na faixa de premiação num torneio desse, tu já ganhou alguma coisa, já teve algum lucro. Ah, tá certo, tá certo. E vamos falar dos campeonatos que você participou. Conta aí pra nós aí qual foi os prêmios que você já amealhou. Eu fui bem precoce. Eu joguei muito tempo cash game, né, de 2007 ali até 2010 eu não foquei em torneios. São jogos, apesar de ser poker na essência, a mesma regra praticamente, muda um pouco a dinâmica, né, em relação ao torneio. O torneio, uma única inscrição com valores iguais a todos os jogadores, um volume de fichas fictícios igual para todos os jogadores, ganha quem ficar com todas as fichas. Se tu perder tuas fichas, tu está eliminado do torneio. Basicamente é assim que funciona. O cash game já é uma modalidade mais otimizada de quem joga em cassinos, que é o jogo a dinheiro, vamos dizer assim, as fichas valem dinheiro. É um jogo que tu tem um tempo de permanência mínimo na mesa, que gira em torno de 2 horas. Então, tu fez uma frente, ganhou uma mão, tá com uma frente, tu pode te levantar e executar o teu lucro imediatamente, né? Diferente do torneio. O torneio tu tá vinculado. Mas esse tempo mínimo quer dizer o quê, então? Eu pensei que justamente fosse uma trava quanto a isso. É uma trava para ti não fazer o hit and run, que a gente chama, né? Que é, por exemplo, tu senta numa mesa, dobra e sai. Tipo, ganha uma mão e sai. É deselegante com quem tá ali, né? Sim. Tipo, ficaria uma coisa muito agressiva pro jogo. Não que eu nunca tenha visto acontecer. Já vi em alguns lugares que não impõem regra, já vi acontecer. Mas não é comum. E normalmente as casas, os clubes, os cassinos têm regra quanto a isso de permanência na mesa. Alguns é 2 horas, outros é 4 horas. Isso varia de local para local. Mas voltando ali... Mas você, claro, nesse tipo de jogo você pode voltar novamente. Você perdeu todas as suas fichas, vai lá, compra mais, entra de novo. O que determina a tua permanência no jogo é o tamanho do teu bolso. Quem tem mais vai mais. Se tu quiser ficar jogando indeterminadamente, se o teu bolso permitir. Se tu estiver perdendo, claro. Da mesma forma que se tu estiver ganhando, tu não precisa sair do jogo, né? Tu pode seguir jogando. Eu já tenho notícia de sessões aí desse tipo de jogo de que duraram 3 dias sem dormir, da galera seguir jogando. Então isso tem as mais diversas variedades e dependendo dos players, né? Depende de quem faz a festa são os players. E você jogou bastante tempo nesse formato. Então eu joguei muito tempo esse jogo. Esse jogo, o que ele é benéfico tecnicamente? Tu acaba jogando muito pós-flop. Pós-flop é um momento do jogo em que tu já viu uma primeira formatação de jogo. Então o jogo de torneio ele é muito mais pré-flop, principalmente em algumas fases. E o jogo de cash é muito de pós-flop, é muito de tu jogar toda a linha, né? De jogar a mão até o final. Então tu acaba ganhando, né, uma bagagem interessante de como se virar nesse momento do jogo.
Acho que eu aproveitei bem isso naquela época. E quando eu migrei para torneios foi tudo muito rápido. Para te ter uma ideia, eu classifiquei, isso foi em 2010, eu classifiquei para 2 BSOPs na época, que é o Campeonato Brasileiro de Pôquer. Classifiquei online na época, através de um site de pôquer, do Full Tilt, se eu não me engano. E classifiquei para 2 etapas do Campeonato Brasileiro. Na época o Bainha, a inscrição desse torneio era de R$1.000. Um foi em São Paulo, o outro foi em Curitiba. Eu consegui ir nos 2 eventos, não tive nenhum êxito, não cheguei sequer na faixa de premiação. Cheguei nos 15%, não chegou? Mas fiquei maravilhado. Um deles era o primeiro BSOP Million, que era a primeira vez que se garantia R$1 milhão num evento. Sensacional, assim, aquilo mostrou que era um mundo que eu gostava, que eu me sentia bem, que eu tinha desejo de ambição, de querer me destacar, de querer me posicionar e evoluir como pessoa, como profissional, que seja. Tudo era muito ainda, naquela época, né, não se tinha ainda a dimensão do tamanho que isso seria, né? Bons indícios, mas não se tinha certeza. E aí, logo em seguida desses 2 eventos, a minha turma de amigos ia todo ano à Punta del Este jogar alguns torneios. E a gente sabia do torneio milionário do Conrad, que é um torneio que tem todo final de ano, que é fantástico a nível de premiação. E a gente foi em 2010, naquele 2010, e... De forma despretensiosa. Nem tanto, mas fomos em 8 amigos. Eu, na época, tinha vendido meu escritório, como eu falei, tinha vendido minha sala comercial. Estava com alguma verba já direcionada para poder jogar pôquer, mas aquela inscrição era muito acima do meu padrão, né? Era muito fora da minha realidade. Gastar $2.500 de inscrição ainda era muito ousado para aquele meu momento jogador de pôquer, iniciando, né, na trajetória de torneios. Mas o que aconteceu foi que aquelas coisas que a gente não explica, né? Eu tinha levado, eu acredito, uns $1.000, tinha o dinheiro para jogar se precisasse, mas não precisei usar, a roleta brilhou para mim e eu fui dar uma brincadinha na roleta e daqui a pouco faltava 5 minutos para acabar a última classificatória do torneio. Meus amigos me perguntam, e aí, vai jogar ou não vai jogar? E eu boto a mão no bolso e eu tenho exatos $3.500 no bolso. Você levou... Não, peraí. Eu levei $1.000. Não, você levou $1.000, ficou jogando na roleta... E ganhei a inscrição. Ganhou na roleta, Ganhei tinha 3.500, aí você foi... Aí eu fui obrigado a fazer a inscrição. Eu me olhei e digo, já tô aqui, a roleta me deu de presente a inscrição, eu vou jogar. E fui jogar o torneio. E era um novato, né? Aí que vem aquela questão que eu te falei, como o meu esporte de formação da minha vida, né? Foi o automobilismo, que trabalha com muita pressão psicológica, né? Porque tu tá no limite, tu tem que cuidar de ti, cuidar dos outros, tem que andar sempre, né, no limite do risco também e administrar muitas situações simultâneas. Então, aquela pressão de reta final de torneio, eu levei aquilo como uma coisa normal, não me deixei abater, né? Tranquilo? Segui jogando como tinha que jogar. O emocional se manteve tranquilo. Exatamente, que foi para mim um fator determinante e eu consegui avançar naquele torneio. Junto com outro amigo até da minha mesma turma, nós 2 fizemos a mesa final naquele evento. E eu acabei me sagrando vice-campeão do torneio milionário do Conrad. Na oportunidade, ganhei $220 mil. De fato, é um valor que muda todo um cenário, porque as pessoas que até então viam aquilo como uma loucura da minha parte passam a... Opa, mas peraí, mas olha o retorno que ele teve, tipo... Sim, a pressão familiar, aquela coisa toda. A gente tem que pegar e considerar uma coisa, que você teve toda uma formação no direito como advogado, você passou na prova da OAB, você tinha um escritório que era um escritório ativo, com clientela, trabalhando, dando resultado. Sim, a minha decisão, por mais que pudesse parecer completamente precipitada ou insana, na verdade, ela era embasada com as minhas próprias características, né? Com eu me conhecer bem e eu acreditar que eu poderia ter sucesso naquela outra atividade, né? Então, acabou que deu certo, né? Na largada, o que não é comum. Mas o fator sorte é preponderante no pôquer? Que esporte é esse que sem preparação você vai lá e ganha $220 mil? Não é bem assim. Note que eu já falei antes, né? Que eu tô jogando desde 2006, que eu tô jogando outras modalidades que me dão
um conhecimento também muito bom e uma confiança muito boa para jogar o pós-flop. Então, assim, não é que eu era um novato em modalidade de torneio, porque torneio envolve uma parte estratégica que o jogo, né, o cash game não envolve. É um jogo mais, vamos dizer assim, mais momentâneo. O torneio, tu tem as fases do torneio, tu já tá prevendo o estudo de adversário, como explorar. Tem outros fatores, né? Então, isso é uma estratégia diferente, vamos completamente dizer assim. diferente. Deu muito certo e claro que aquilo proporcionou para mim um amadurecimento muito grande, meio que na marra, né? Porque com $220 mil ali, claro que existe um primeiro momento como é que eu vou te dizer, como é que eu vou te explicar? Me fugiu a palavra agora. Um excesso de confiança. Um excesso de confiança. Tu passa a achar que tu é o iluminado, que tu vai ganhar qualquer torneio. Não é bem assim. 2011 se mostrou para mim um ano bem difícil, apesar de que eu consegui repetir parcialmente esse resultado. Menos de 6 meses depois eu voltei ao Conrad para jogar uma etapa do torneio regular e venci. Foi na Páscoa de 2011, um torneio de $81 mil também. Eu premiei $81 mil. Aí você ficou em primeiro lugar. Fiquei em primeiro lugar. É um torneio com menos jogadores, mas mesma parecida a estrutura que tinha naquele torneio milionário. Mas essa é uma demonstração que o teu mindset já estava sim, claro, correto, estava apurado. Confiança grande. Porque, você fiquei em segundo lugar. Tá? Vamos dizer que é sorte. Como é que você vai lá 6 meses depois e ganha? Não. É que nem eu falei. Sorte no curto prazo pode ser determinante no poker? Pode. O fator sorte no curto prazo, nesse torneio aqui, nessa mão aqui, pode ser determinante. No médio e longo prazo, a competência, a habilidade vai preponderar. Existe estudos já, e por isso que o poker é esporte, né? Ele já está classificado como esporte justamente porque existe a preponderância da habilidade sobre o fator aleatório ou o fator sorte, né? Deixa eu recapitular uma coisa aqui então. Você, nesse teu primeiro campeonato no Conrad, você teve 2 momentos que foram game changer, assim. O primeiro foi a roleta. Eu já joguei na roleta, tá? Não ganhei nada não. A tendência é essa. Então esse foi o primeiro momento game changer. Aquilo ali te, digamos assim, credenciou para participar do campeonato. Aí no campeonato você ficou em segundo lugar, um baita de um excelente resultado. Não, fenômeno. Na época acho que era o maior hit, maior resultado de um jogador de pôquer do Rio Grande do Sul na história. Na época com certeza era, isso foi batido, demorou para ser batido esse valor. Demorou bastante até. Para que algum outro gaúcho conseguisse um resultado tão expressivo. Nossa, demorou. E aí, vamos só lembrar que teve um outro momento quando você foi campeão gaúcho também. Isso já era um pouco depois já, né? Isso já é um pouco depois. Vamos dizer que foi assim, na retomada, o poker gaúcho sofreu né, a história. Eu tô presente na história porque eu sou um apoiador tanto das organizações que se criaram aqui no Rio Grande do Sul, como eu tô desde 2007 nisso. Mesmo na época que ainda não era legalizado, eu já conhecia quem eram os organizadores, já fazia parte, apoiava, prestigiava, jogava. Então eu sempre mantive um contato com as organizações muito próximo. Eu sempre fui muito cético, né, Elton? Eu sempre fui uma pessoa que eu gosto de ver para crer. E em se tratando de esporte que envolve dinheiro, credibilidade, responsabilidade, principalmente nessa fase de construção de início, é muito importante que pessoas sérias estejam atentas a tudo que está acontecendo, né? Então nós tivemos um processo meio traumático aqui no Rio Grande do Sul, que passou, que foi superado, e tivemos um novo momento a partir de 2014. Nós tivemos um problema técnico ali. Na verdade, o que nós tivemos mesmo foi uma coisa que pode acontecer com qualquer lugar, especialmente quando é um segmento novo, né? Existia uma quadrilha infiltrada na primeira Federação Gaúcha de Pôquer. Eles precisaram de mão de obra de terceiros para construir os eventos e se descobriu que essa quadrilha estava roubando o jogo, de fato. Eu fui roubado, vários amigos foram roubados. De que sentido? Existia um baralho com uma tinta invisível atrás marcado e os caras estavam fazendo uso das etapas oficiais do circuito para fazer os jogadores deles ganharem.
Então isso foi desmascarado e houve um novo momento do jogo. Isso foi bem grave, bem grave, mas eu acho que as pessoas até, coincidentemente, foi a única etapa do circuito que eu não, quando se revelou isso eu não estava num casamento de um amigo no Rosa, foi a única etapa que eu não presenciei, o que eu acho ótimo, porque eu sou muito correto, eu ia querer levar isso adiante a nível de polícia e coisa, mas o pessoal resolveu internamente, isolou, trocou-se as pessoas, e não se sabe até que ponto as pessoas da organização, o antigo gestor estava envolvido ou não, isso não tem como se sabia ou se não sabia, mas a verdade é que nós fomos vítimas de uma quadrilha. Quem estava envolvido não ficou muito claro, mas houve uma mudança radical, se trocou todos os personagens e esses antigos nunca mais voltaram a atuar. Caramba, então, que assim, loucura. isso foi uma mudança para um esporte recém, ainda por isso que eu digo, hoje certezas. Olhando para trás eu vejo que esse problema, que era um problema gravíssimo, ele acabou se transformando num case importantíssimo lá no início para que as coisas fossem para o rumo certo, né? E está se construindo esse cenário até hoje, né? Com boas parcerias. Então o circuito volta com força em 2014. Com outras lideranças, como lideranças, né, das quais eu fazia parte também. Eu era uma delas. Não que eu fosse diretamente dono, mas eu era um incentivador, um conselheiro, uma pessoa que transmitia a minha visão para ajudar o cenário, né, e transmitia também a minha imagem, o meu apoio, junto com outros grandes jogadores aqui do Sul que já tinham resultados, que já eram mais conhecidos. Então nesse sentido, desculpa até te interromper, me ajuda só. Acho que é importante contextualizar hoje como é que está o mercado do poker. Vamos falar do físico, tá? Porque depois tem todo um setor de internet aí, de digital, que a gente pode conversar. Perfeito. Hoje você tem várias federações, você tem os clubes, cada clube faz seu campeonato, a federação participa, a federação apoia. Se eu quiser abrir um local de pôquer agora por fato de ser regulamentado, eu posso abrir. Perfeito. Como é que funciona hoje Cara, isso? hoje as empresas, os clubes de pôquer são empresas constituídas como todas as outras. Alguns estão na modalidade de associações, alguns usam... Um estilo cooperativo, alguns assim? usam subterfúgios legais de acordo com a sua consultoria, com o seu staff tributário, de advogados e contadores. A Confederação Brasileira presta um serviço nesse sentido. Se tu quer abrir um clube, eles te mandam algumas coisas básicas do que tu precisa para fazer, as federações regionais também. Então hoje nós temos uma CBTH ativa e muito forte, que é a Confederação Brasileira, e temos as federações estaduais. Muitas das federações estaduais não estão constituídas de fato, aliás, de direito, estão de fato. Então elas existem, elas gerem, mas elas não são pessoa jurídica ainda. Isso existe e aí os motivos pelo qual isso acontece não me cabe dizer porque eu não sou presidente de federação nenhuma, nem participo de nenhuma organização. Mas algumas ainda estão na morosidade da informalidade. Mas a maioria já existe e executa seus circuitos regionais, presta esse tipo de informação para quem quer empreender nesse segmento. Existe um mercado já bem consolidado. Para que tu tenhas uma ideia, nós temos hoje muito mais do que 500 clubes no Brasil. Muito mais do que 500 clubes no Brasil. Que nem eu falei, nós temos circuitos importantíssimos que são baseados em empresas organizadoras de eventos, que não necessariamente são clube. Que podem, obviamente, trabalhar com outros eventos diversos. Diversos. Claro, eu só quero fazer uma observação que no fato de você ter uma federação ou uma associação que ela não é regulamentada de direito, você não tem para quem reclamar, digamos assim, né? Porque se acontecer alguma coisa, sei lá, alguma contestação, seja lá o que for, aquilo ali não foi constituído, não tem... Exato. Não tem uma entidade... Não tem cara, não tem identidade. Não tem cara, não tem uma entidade. Não tem identidade jurídica, tu vai ter que reclamar para as pessoas e não para a instituição que protegeria, de certa forma, o esporte. Eu defendo isso e defendi no primeiro ano da gestão atual da Federação Gaúcha, eu fui um dos diretores e brigava justamente para a regulamentação. Quando eu vi que isso não ia acontecer, eu pulei fora justamente para evitar qualquer tipo de problema nesse sentido. Eu não vou estar me expondo se não existe uma instituição, né, para fazer as coisas acontecendo da forma correta. Então isso, na verdade, deixa uma brecha, mas aí vai
da administração e dos anseios e dos objetivos de cada gestor, de cada presidente de federação. E isso hoje... muito provavelmente até aqui no Sul, esse ano é um ano determinante. Houve um desgaste muito grande da atual gestão justamente pelas coisas que não fez. Fez coisas maravilhosas, a atual gestão, da qual eu participei no início, da qual o site no qual eu trabalho hoje segue apoiando e patrocinando o Poker Gaúcho. Isso já fazem 5 anos. Isso se mantém. Mas houve um desgaste pelas coisas que não fizeram, principalmente na parte de regulamentação e de regularização da situação. E o público chega uma hora que cobra demais isso e há um desgaste natural. Então, ou as pessoas entendem que tu tem que passar a bola adiante, né, para quem, já que tu não quer fazer, para quem faça. Até porque também federação é diferente, porque não é algo que você é dono da federação, né? A federação ele tem esse perfil de coletivo, de mudança, não, de, né? É o órgão que regulamenta e que fiscaliza o esporte, né? Então, deveria passar por critérios bem rigorosos e deveria, penso eu, que o poker como esporte, o segundo salto de qualidade, além de ter registrado lá no Ministério dos Esportes, era fazer com que, de fato, as federações fossem federações regulamentadas, né? Mas isso ainda está em vias de. E eu não estou aqui para criticar ninguém, cada um tem o seu ritmo. Mas hoje, por exemplo, então, vamos lá, se alguém quiser abrir um clube, ele abre. Abre. Constitui, abre. Quanto que o clube vive do quê? Ele vive do comissionamento dos jogos, o clube vive do comissionamento dos jogos, da venda de amenities, bebidas, tal. Exatamente. B2B. Tá. Enfim, talvez até de alguns patrocínios também, deve ajudar alguma coisa, mas... Muito pouco. Muito pouco, né? Muito mas pouco. É mais... No clube, muito pouco. O comissionamento dos jogos. Hoje é em quanto esse comissionamento que o ganho clube? É que nem eu te falei, esse comissionamento ele é meio padronizado, né? Jogos online, o padrão é 10% de comissão, né, para modalidade de torneio. E jogos ao vivo, eles fazem uma cobrança de 20% mais 3% para o staff. Staff é a equipe que trabalha, os dealers que dão carta, né? Porque é impensável hoje. Tipo, quando eu comecei, cada jogador embaralhava. Ia girando que nem numa mesa de baralho da tua casa com teus amigos. E claro que isso evoluiu, né? E hoje existe uma segurança, existem dealers profissionais, existe todo um mercado aí. São milhares de profissionais no Brasil hoje que trabalham dando carta em clubes, em torneios. É uma profissão que cresceu muito com o crescimento do próprio esporte. Ah, que legal. E a gente olha justamente essa questão da oportunidade que é criada, né? Toda a indústria que tem por trás disso, né? De pessoas envolvidas. Desde a parte de sites de transmissão e de informação de jogo. Então tem cobertura, tem os mais diversos sites cobrindo os eventos. Desses daí, quais que você participou? Que resultados você obteve? Como é que foi tua trajetória? Cara, que nem eu te falei, né, Elton? Precocemente eu fui segundo colocado no torneio milionário do Conrad em dezembro de 2010, que foi aquele que eu ganhei $220 mil, que foi meu maior resultado financeiro, vamos assim dizer. Isso já fazem 10 anos. Esse ano eu comemoro 10 anos, né? Estourar um champanhe aí pra comemorar esse dia. Mais um, já foram alguns. E no ano seguinte, nas etapas do Conrad Poker Tour, eu fui lá e fui campeão na Páscoa. Também deu mais 80 e poucos mil dólares na época. Cara, participei circuitos latino-americanos de várias etapas importantes, do LAPT, que não existe mais, mas que era um torneio fantástico também. Participei... Foi no Campeonato Mundial? Participei por privilégio dessa minha grande conquista. Essa grande conquista me alavancou para poder... Já participei 2 vezes, então, da WSOP, que é a Série Mundial, em Las Vegas, né? Eu pude jogar a Série Mundial em 2011 e 2014. 2011 eu fui do próprio bolso a partir dos resultados que eu tinha acabado de conquistar. Eu estava na melhor fase, vamos assim dizer, da minha carreira, né? Financeiramente falando. Então eu pude ir lá e dar buy-in no principal evento de poker do mundo. Na verdade, a série, para te entender, a Série Mundial são muitos eventos durante praticamente 2 meses, né? Ela começa final de maio, início de junho e vai até metade de julho. Praticamente 1 mês e meio com eventos dos mais diversos e termina com o principal evento, que é chamado Main Event da WSOP, que é aquele que a gente vê na TV, muitas vezes,
a transmissão da mesa final, né? Que é um evento que custa $10 mil a inscrição. E que tu só pode jogar uma vez. Tá eliminado, não tem reinscrição. Vamos dizer assim, é o torneio mais puro e nobre, né? É um torneio espetacular de estrutura. Vamos dizer assim, o maior evento de poker do mundo. Então eu tive a oportunidade de jogar ele em 2011 por conta desses meus resultados em Punta del Este, e pude voltar lá em 2014 patrocinado por um grande amigo meu que investiu em jogadores de pôquer naquela época e que me levou para disputar esse grande evento. E como é que foram os resultados lá? Cara, foi bem ruim, bem frustrante, porque tanto numa ocasião como na outra eu não consegui passar de dia, não consegui passar nem por dia 2. É um evento que normalmente a mesa final é formada lá pelo 6º, 7º dia de jogo, não consegui evoluir no torneio. Mas o aprendizado... A experiência. A experiência de tu ir a Las Vegas jogar com os melhores do mundo, de estar naquele ambiente que é surreal. É surreal, realmente é surreal. Tu tá disputando um torneio com 7 mil jogadores ao vivo. É uma coisa de outro planeta. Aqueles salões do Rio Cassino, com aquele barulhinho de fundo de ficha mexendo. Aquilo vai de arrepiar. Realmente, para quem gosta do jogo, para quem vive esse mundo há tanto tempo que nem eu, lá é a Meca. Então, claro, fica o gostinho de quero mais, de um dia voltar lá e ter um melhor resultado. Tive vários amigos que tiveram resultados expressivos. A gente acompanhou em 2015, se eu não me engano, o Bruno Foster, que é um brasileiro cearense, chegar no November 9, que é a mesa final desse grande evento. Foi o primeiro brasileiro que conquistou isso. Então, assim, o Brazilian Storm no poker está muito forte. Não é só no surf, não. O poker está muito forte. Então, mas o evento principal, se tu me perguntar hoje, o evento que tu quer jogar, o evento que tu quer chegar, é o main event da WSOP. Não é inegável. Esse ano, por conta, né, desse momento que a gente está vivendo, né, instável aí de pandemia e prorrogando-se todos os grandes eventos, inclusive a Olimpíada para 2021, não foi diferente com o poker, né? Sabendo que Estados Unidos está no pico agora, acabou adiando a Série Mundial para outubro. Não sei se confirmam essas datas, porque a gente também não sabe como é que isso vai evoluir, mas se não for em outubro, provavelmente cancelam esse ano. Ano que vem vai ter e provavelmente eu vou estar lá. Que bom, é isso aí. E, Rafael, deixa eu te fazer uma pergunta. Como é que você evoluiu da carreira de jogador para transformar essa paixão num negócio? Como é que uma pessoa pode empreender no poker, né? Como é que a gente pode trazer o poker para o empreendedorismo? Pois é, Elton. Na verdade, o que aconteceu foi que ao longo dos anos como jogador e tendo algum destaque aqui no Sul, eu conquistei uma credibilidade, tanto na relação com os próprios donos de clube, como com os jogadores em geral. Então, vamos dizer assim, eu trabalhei bem a minha marca, que é o meu nome, né? Tinha uma boa relação com todo mundo, e fiquei atento às oportunidades que apareceram, né? Já que eu era um jogador de destaque, que muita gente me conhecia por causa dos resultados da época, eu acabei fazendo um link de que, tá na hora de eu começar a não depender só de resultado de torneio, né? Porque a vida de jogador de pôquer, por mais que pareça ser um mar de rosas, porque a gente fala em quantias astronômicas, mas é muito caro tudo, né? Tu viajar, e quantos torneios não dá certo? Então, assim, a variância do jogo, a instabilidade financeira que gera tu só ser jogador é muito alta. Então, chegou num ponto que eu disse, eu preciso ter minha instabilidade financeira, o que eu posso fazer? E aí, claro que a fuga imediata, né, além do clube de pôquer que eu poderia ter, recebi inúmeras propostas de abrir clubes de pôquer, tanto em Porto Alegre como em outras cidades. Mas não era muito a minha praia. Esse dia a dia do clube, por obrigação e não mais por prazer, não era muito o que eu queria fazer. Então eu vi nos jogos online essa oportunidade, e em 2015 pintou a oportunidade então de buscar um parceiro nessa área. Eu via que até então os torneios, as federações, elas não conseguiam fazer nenhum tipo de incursão nas páginas de online da época,
que são algumas que estão aí até hoje, mas elas não davam a atenção devida para esse público, não viam os eventos regionais como eventos para retorno, né, de volume de jogos online, mas eu via isso assim. Então eu acabei buscando um parceiro na época, na oportunidade, que foi o site Brasil Poker Live, que estava entrando no Brasil. E então eu fui, vamos dizer assim, o grande padrinho dessa incursão deles no Brasil, aqui pelo Rio Grande do Sul, em que eu ajudei eles a entrarem no cenário, patrocinando o circuito regional, patrocinando o CGP, né, que é o Circuito Gaúcho Poker, criando essa estrutura toda, né, que hoje a gente tem para o jogador poder jogar online. Então, eu fiz esse link, tive a visão, tive as pessoas certas e as parcerias certas na época. Hoje isso já está até superado, já vieram outros concorrentes outros players para esse mercado, surgiram os aplicativos, mas eu sigo ali trabalhando então com esse negócio que é compra e venda de créditos online para as diversas plataformas que existem. Então o público sabe que eu já tenho uma credibilidade, que isso não é uma brincadeira de mercadinho, de vender fiado, é um jogo de pagar. Ou sim, já tem toda uma robustez já conhecida no mercado. Então eu tenho uma central de atendimento que o pessoal vai lá e compra seus créditos e o pessoal quer sacar seus prêmios ou vender seus créditos que conquistou, também é tudo muito rápido. Então a gente tem uma estrutura já há 5 anos operando nisso aí, como várias outras pessoas, mas tem as mais diversas formas de empreender no poker, né? Tu pode ter uma empresa de eventos e construir um cenário de eventos de qualidade na tua cidade, no teu estado. Tu pode ter um clube de pôquer na tua cidade ou em outras cidades. Tu pode ter a questão de um clube de pôquer online. Hoje já existe essa possibilidade de tu te tornar um agente como eu sou. Então, qualquer pessoa que queira trabalhar com isso hoje tem essa possibilidade. Como se fosse similar a um promoter, digamos assim. Não existe muita restrição. A questão toda é que quanto maior o nicho, né, que tu tiver, e claro, quanto mais tu demora, mais está posicionado esse mercado. Mas, por exemplo, tu tem um monte de amigo que não joga, que joga poker, mas não joga online. Pô, pega esses caras, organiza eles de uma forma dentro de uma agência e atende esses caras na parte online. Entendeu? Isso é exponencial, isso só aumenta, isso não diminui. Né? Acho que é importante ressaltar, nós conversamos bastante sobre o poker da sua formato original, que é o formato ao vivo, o formato em clubes, em torneios. Isso. Você tem todo um outro horizonte que ainda deve ser até muito maior até do que o pessoal. Muito maior porque é constante, é diário. Muito maior que é o poker online. Sim. Né? Sim. Então vamos falar um pouquinho sobre isso, as características dele, então. Cara, o poker online para mim, é uma coisa fantástica, assim, tipo, porque o poker online ele surgiu como uma forma de aperfeiçoamento para o próprio jogador e uma opção de entretenimento para um monte de pessoas, para milhares de pessoas que estão nas suas casas, que daqui a pouco querem, né, aprender mais sobre o jogo. Então hoje, além do que eu já falei, tem os cursos online, cursos de poker, de aperfeiçoamento em poker. O poker se tornou um grande business, no mundo, não é só no Brasil. No Brasil está gigante, mas é um grande business. E o online ele é o facilitador disso tudo, porque no online tu não tem o custo do deslocamento, tu tá na tua casa, né, na tua intimidade, na tua zona de conforto ali. Na tua zona de conforto, se quiser jogar de cueca, joga, se quiser fazer um paradoxo bem. Mas, cara, tu tá no teu quarto, no teu ambiente, na tua intimidade, e tu consegue jogar e confrontar jogadores de qualquer lugar do mundo. Então, cara, a globalização, né, e esse momento que a gente está vivendo não poderia ser mais exemplificada do que nisso. Eu consigo hoje enfrentar qualquer jogador do mundo através das plataformas de prática de pôquer. E buscar, claro, prêmios enormes de uma subsistência. Tem gente que vive disso, que tem toda a sua vida moldada para dormir cedo, acordar cedo e jogar 10 horas por dia, 12 horas por dia de pôquer online. E acho que, falando daquela variável que todo mundo se pergunta, que é a sorte, né? Certas horas ela vem no momento certo, porque
Nós estamos aqui vivendo essa questão de pandemia e fala para nós como é que foi a pandemia nos teus jogos online. Na verdade, não que a gente se gabe disso ou tivesse essa expectativa, mas de fato, para quem trabalha no mundo dos jogos online, a pandemia foi um acelerador de negócios absurdo, porque as pessoas estão em casa, né? As pessoas simplesmente passaram a deixar de sair. Os clubes estão fechados, os clubes de pôquer estão fechados. Eu te diria que não existe, analisando friamente assim os cenários, acho que não existe nenhuma atividade tão impactada e que talvez demore tanto para voltar como os torneios de pôquer ao vivo, porque o torneio de pôquer ao vivo, as mesas têm 10 jogadores a centímetros um do outro. Então a interação, esse é o grande barato, e por incrível que pareça, o grande barato do pôquer ao vivo justamente é essa interação. É tu conviver com pessoas, é tu estar próximo a pessoas, tu ler pessoas, tu interpretar pessoas. Então assim, essa convivência social é a essência do jogo. Claro que no online isso se perde um pouco, né? Porque tu tem muito menos informações e não tem o contato direto. Por isso que muitas pessoas, muitos jogadores preferem o poker ao vivo do que o poker online. Outros tantos preferem o online. Até porque parte do jogo, da essência do jogo, é o blefe, né? O famoso blefe. É o blefe. Como é que você vai blefar? Mas não é só o blefe. Se você é a resenha, é o poder dar uma falhinha e tirar uma onda do oponente, é ver que o cara tá nervoso e tá irritado contigo. É todo um contexto que faz parte, né, da técnica do jogo em si. Mas ele é uma grande reunião de pessoas, ele é um grande evento social, o poker é um grande evento social. E a modalidade de poker ao vivo, cara, é impactada diretamente por essa situação da pandemia de uma forma bizarra. Vamos dizer que outros esportes, numa escala, né, o automobilismo dá para voltar, tá tu sozinho ali dentro do carro, como é que é, o esportes individuais, praticamente todos tu pode já voltar a praticar. Principalmente que são praticados ao ar livre, né? Mas o poker presencial, cara, o poker ao vivo... Um monte de gente numa sala fechada. Vai ser talvez uma das últimas coisas, infelizmente, uma das últimas coisas que vai voltar a uma normalidade, se é que vai voltar. Eu acredito que sim, aos volumes que a gente tinha antes. Mas isso em contrapartida, claro, a um boom do poker online, porque tu tem esse volume, essa demanda reprimida que não está podendo ir no clube, que não está podendo jogar os grandes circuitos e que vai jogar pôquer, entendeu? Porque gosta. Então, a gente está vendo nesse momento assim uma migração que era para nós considerada uma migração já que tu não conta com ela, né? O pessoal, por exemplo, da terceira idade que nunca jogou ou que não tem tanta facilidade com as coisas, né, desse mundo virtual. Esse pessoal era um pessoal que a gente tinha quase certeza que esse pessoal não ia vir a jogar online um dia. Esse pessoal vai jogar, vai seguir jogando no clube, vai jogar os torneios. Cara, o pessoal tá procurando agora e liga muita gente da terceira idade com toda aquela querideza que eles são peculiares, né? Tu vai ter que ter um pouquinho de paciência comigo, porque eu não sei como é que faz, eu não lido muito bem com o computador, então a gente está tendo agora que ter um carinho para migrar esse pessoal para poder jogar o online. Mas, de fato, quando se fala em todo mundo em casa, não tendo a concorrência, né, do entretenimento, dos esportes, do futebol e dos outros esportes no dia a dia das pessoas, acaba que o poker se torna um grande momento de entretenimento e nós fizemos até uma campanha, o nosso software não tinha a possibilidade de tu registrar torneios privados e logo que surge a pandemia a gente se dá conta de que a gente faz um contato com o pessoal do suporte, se teria como fazer, e a gente começa a abrir a possibilidade de dentro do Brasil Poker Live as pessoas fazerem home games. Então aquela tua turma de amigos que já jogava Ao vivo, vai poder jogar online. Para não quebrar esse elo, para não quebrar essa rotina, nós migramos esse evento ao vivo para dentro do software, num evento privado, que só os membros têm acesso, com senha. E o que a turma tem feito? Eles estão abrindo aquelas reuniões hoje que tem disponível pelos aplicativos, e as pessoas estão fazendo reuniões em que elas estão se enxergando, interagindo e conversando, cada um na sua casa e todo mundo de olho no seu computador ali jogando o seu pokerzinho entre eles.
Então a gente criou essa possibilidade dos home games, né, que tem sido um hit, tem funcionado muito bem. O pessoal tem aderido e claro que isso tem um efeito rebote, um efeito cascata, né? O pessoal já está dentro da página, já está ali só para jogar o home game. Uma hora ou outra ele vai experimentar e vai jogar um outro torneio, vai jogar um cashzinho. O pessoal vai acabar, vamos dizer assim, se ambientando naquele ambiente virtual e se sentindo em casa e acaba investindo alguma coisa. Então, sim, acaba multiplicando. Acaba tendo o isso multiplicador. é uma via de duas mãos. Isso é tão bom para o jogador que cadastrou, que está podendo ter contato agora com o seu mesmo grupo, como para nós que estamos provendo essa realização e que vamos também ter um faturamento maior em cima Tudo isso daí é bem interessante porque a pandemia ela está, digamos assim, promovendo mudanças comportamentais. Sim. E o pessoal da melhor idade tinha culturalmente um hábito de não utilizar tanto tecnologia, de fazer tudo daquela forma mais antiga. Quero falar com meu amigo, eu ligo para ele, eu vou lá na casa dele. Eu quero jogar meu poker, eu vou lá no clube. Perfeito. Agora, essa situação da pandemia, quando ela começou e principalmente se avaliou que seria algo mais demorado do que inicialmente imaginava. previsto, forçou essa turma toda a procurar soluções. Perfeito. E uma delas é justamente essa. Eu vi essa mudança de comportamento na questão da call. Não, eu tenho que aprender a fazer call agora não tem outro jeito, quero conversar com meu amigo. Mas ô meu neto, me ensina aqui. Nossa, mas pô, é bem mais fácil do que eu imaginava. Sabe uma coisa? Agora esse daqui vai ser meu novo normal, sabe? Então tem muita gente agora. A pandemia, ela tá fazendo isso, né? Tá promovendo uma mudança comportamental. Sim, que muitos desses hábitos que você tá aprendendo no convívio com a pandemia, as pessoas vão levar adiante. Vão seguir fazendo. E Rafael, fala pra mim. Nós já tratamos aqui como começou, é uma história super recente, a história do poker moderno, vamos chamar assim. E o que você acha que é o futuro? O que vem aí na sequência de novidades aí pro poker? Cara, o que eu tô vendo, assim, isso é expectativa pessoal minha, tá? Pelo que eu tô vendo, tá? Tô vendo um modelo, por um futuro próximo, um modelo de poker online com reunião em simultâneo. Isso que eu tô vendo, porque eu tô vendo cada vez mais as pessoas jogando da sua própria casa, tá? E por mais que isso vá contra a tendência que vinha antes da pandemia, de que os eventos estavam cada vez maiores, os eventos presenciais, físicos, estavam cada vez maiores, eu vejo pelo menos num curto prazo, médio curto prazo, eu vejo isso não se confirmar, que pare de crescer um pouco. Porque acho que ainda vai demorar um pouquinho, tanto para liberar a volta, como para depois de liberada as pessoas se sentirem confortáveis para esse tipo de evento. Então eu vejo o poker online muito mais forte a partir da pandemia, né, para esse nosso futuro, ou novo presente, que seja esse novo momento. Eu vejo o poker online muito mais forte nessa comparação com o poker presencial. Mas agora com esse twist eu vejo do que nenhum videoconferência. site hoje te oferece isso, porque isso, de certa forma, nós estamos vivendo, claro que o poker online tem os seus, vamos dizer assim, os seus pontos fracos, né? Quais são? A evolução da tecnologia, daqui a pouco tu não está mais jogando contra um jogador, está jogando contra um robô. Isso é a luta diária dos sites, das plataformas de jogos online, para tentar identificar padrões nos jogadores, né, e tentar retalhar esse tipo de situação, que é o jogador burlando, vamos dizer assim, a regra do jogo e jogando com várias contas, ou jogando com um computador jogando por ele, tomando as melhores decisões matemáticas. Então, essa luta, se tu para olhar o que está acontecendo agora, do pessoal poder jogar o seu online, mas estar em reunião simultâneo, eu acho que existe uma tendência muito forte, e eu vejo isso, para que o poker seja jogado online, mas que tu possa enxergar teu oponente. Não mais só um nick, falta, né? Que é o que não falta. mais só um nick físico, mas que tu esteja vendo quem é que está do outro lado jogando e que isso seja uma obrigatoriedade. Eu acho que no momento que tu consegue fazer isso, e já existe ferramentas para fazer isso,
uma acabou webcam a ali. brincadeira, acabou a brincadeira. Porque aí tu não tá mais suspeitando se é o jogador titular da conta, se não é. Tu tá olhando e tá vendo que é o cara. E isso passa a ser uma regra de conduta. Ah, mas a minha câmera estragou. Tu deve ter um prazo para Pra se corrigir adequar. isso e se adequar. Ou sem câmera não é aceito em determinados torneios. Eu acho que nem eu falei, a evolução da própria prática vai te gerando os próprios mecanismos de controle. Até porque assim... Ó, eu vejo isso como o futuro do poker. O futuro do poker para mim vai ser cada um na sua casa jogando, mas todo mundo olhando. enxergando a pessoa e não mais um nick. Rafael, a gente tem aqui um trechozinho do nosso bate-papo que sempre mostra para o convidado algumas fotos do Instagram. E aí o convidado comenta em que situação isso aconteceu. Isso foi uma... Você ter sido campeão gaúcho de pôquer nessa retomada do circuito e nesse boom, né, de tu ter mais de 1.000 jogadores participando, foi uma satisfação enorme, né, porque tu ter resultados internacionais que nem eu já tinha, ser reconhecido no teu estado, né, por esses resultados, mas tu conseguir conquistar um título de campeão gaúcho na tua terra, na tua casa, isso tem uma satisfação muito especial mesmo. E eu tive a grata coincidência, né, disso acontecer no ano em que eu trazia então o Brasil Poker Live, eu sendo o embaixador do site, trazendo para o cenário, né, apoiando o circuito, e eu tive a coincidência, aquela que tu não tem como planejar, que foi de ser campeão gaúcho nesse ano. Então, é aquilo que eu digo, os caminhos estavam abertos para esse novo negócio, então isso passou uma credibilidade muito grande, isso me deu um destaque muito grande, tanto para mim como jogador, como para a marca, né? Então foi uma parceria que tu não tinha como planejar, porque eram mais de 1.000 jogadores, como eu falei, e tu não tem como planejar exatamente quem vai ganhar com 4, 5 etapas de campeonato. E por sorte eu ganhei, foi motivo de muita alegria, é um título do qual eu me orgulho muito. Aliás, que me levou para a Seleção Gaúcha de Pôquer para jogar o Campeonato Brasileiro de Equipes, coisa que eu já participei 3 vezes, eu já participei 2 vezes como atleta e uma vez como técnico da Seleção Gaúcha, então isso também é motivo de muito orgulho, tu participar de uma seleção do teu estado. Eu sou muito emotivo com essas coisas de pátria, de estado, de tu ser gaúcho, de tu ser brasileiro, eu gosto muito disso, isso me faz bem. Então, ganhar o Campeonato Gaúcho, sem dúvida nenhuma, foi um motivo de muita alegria e orgulho para mim e para os meus familiares. Né? Muito legal. E essa foto aqui, o que aconteceu aqui? Essa aqui eu peguei um terceirão aqui, deve ter tomado uma porrada aqui. Porque esses 2 caras aqui jogam pesado. Bom, na verdade o que eu tô vendo é mais uma foto de resultado de torneio, né? Eu tô numa reta final aí de um torneio do Brasil Poker Live patrocinando. Isso aqui é um circuito gaúcho, 2 amigos fantásticos ali, bem agressivos, jogadores bem agressivos, o Filipão, o Salvador e o Alciones. Isso aí era a modalidade de Omaha, que não é a minha modalidade, a minha especialidade, mas que eu gosto bastante de jogar. Mas ali eu peguei um terceiro lugar também bem bacana. E cara, isso é uma coisa importante, né? O jogo de pôquer, o resultado do jogador de pôquer é um esporte individual, né? É um esporte que tu confraterniza e tu te desenvolve muito em grupo. Grupos de amigos que jogam juntos, que viajam juntos, que trocam ideia, que conversam sobre pôquer. Assim que se evolui nesse tipo de jogo. Mas isso foi uma sacada muito bacana nossa, né, do Brasil Poker Live, foi passar a valorizar mais os resultados dos jogadores, porque, cara, todo mundo quer o seu lugar no sol, né? Todo mundo quer o seu momento, pelo menos, de reconhecimento, né? De que tu fez alguma coisa bem feita, de que tu te dedicou para aquilo. E o poker, na verdade, assim, se tu faz uma analogia sobre a atividade em si, como tem preconceito, como para poder ter sucesso, tu fica horas na frente do computador ou horas jogando um torneio num torneio presencial, tu dedica tempo para isso. Quando tu dedica tempo para isso, tu tá também privilegiando isso a outras atividades, às vezes até a outras pessoas. Às vezes tu tá deixando de ficar com a tua família, ou tá deixando de ficar com teus amigos,
Tu tá abrindo mão de alguma coisa, tu tá privilegiando, né? Priorizando alguma coisa. Então eu acho que nada melhor do que tu poder postar um resultado de um jogador e botar ele na vitrine para justificar não só para as pessoas, mas para ele mesmo, que ele não botou fora esse tempo, né? Que ele se dedicou, ele foi lá e conquistou. E como todas as atividades da vida, tu te dedica, tu estuda, tu prioriza, a tua hora vai chegar, sabe? Tipo, tu não tem como dizer exatamente, vai ser aqui ou vai ser lá. Mas no poker, como toda outra atividade intelectual, tu te desenvolve, tu pratica, tu estuda e a tua hora chega. Regularidade. Exato. E até pegando um gancho do que você falou, eu queria mostrar realmente esse site de vocês aqui do Brasil Poker Live, que eu achei bem curioso aqui, que vocês ficam mostrando as fotos dos campeões. Exato, é a gente criou uma galeria dos campeões, né? Isso foi criado em dezembro do ano passado. Então, o que a gente chegou à conclusão? Que os nossos jogadores, os jogadores da nossa base, quanto mais eles jogam, melhor para nós, porque quanto mais eles jogam, mais eles jogam. Né? Tipo, alguns sacam parte do prêmio e seguem jogando, outros sacam o prêmio integral. Não importa, quanto mais eles ganham, mais eles jogam. Então, cara, nós temos que, né, dar espaço para quem está ganhando, porque isso incentiva, né, as pessoas a jogarem. Então, a gente abriu esse espaço para todo mundo que chegar em até quinto lugar, ou seja, pegar um pódio ali num torneio regular da grade. Tu tá concorrendo dentro do teu mês, tu manda teu resultado, tua foto, nós vamos te divulgar e tu tá concorrendo a um prêmio ainda. Que normalmente são inscrições para os melhores circuitos regionais, para o circuito gaúcho, para a Liga Gaúcha, ou para o nosso evento mensal de 500 mil. Então, o cara, por ter ganho um torneio, às vezes, um free roll, que está na nossa grade lá, que é de graça para jogar, mas o cara ganhou alguma coisa, ficou entre os 5, ele ganha uma inscrição de R$300 para um torneio de 500 mil reais e ele pode ganhar mais de 100 mil reais com isso. A gente está mantendo viva, acesa a chama viva, claro, daquela coisa lúdica que é chegar num big hit, num resultado. Nós estamos abrindo a porta para essa galera que está jogando ali no dia a dia. Cara, nós estamos apostando em vocês, vão lá. O que nós mais queremos é que um desses caras vá lá e dê um big hit, tá ligado? Quando isso acontecer, eu tenho certeza que vai ser sensacional. Como já aconteceu em outras ocasiões de jogadores da nossa rede conseguirem resultados fenomenais. E é motivo de comemoração para todos nós. Muito bem. E é isso, Rafael. Muito obrigado. O papo foi massa, foi muito legal mesmo. Aprendi bastante coisa, já queria ter essa conversa contigo faz tempo, já tinha te comentado. E, obrigado mesmo, cara. Vamos aproveitar e, se Deus quiser, fazer isso aqui novamente numa live, um negócio diferente, por estar E eu que agradeço. E valeu mesmo.